E dando continuidade às leituras das catilinárias de Marco Túlio Cícero, aqui já estamos avançando para a segunda catilinária, ok? Então aí muitas leituras boas estão por vir, leituras fulgurantes e nem por isso menos incisivas. Então aqui a segunda catilinária. Finalmente, ó Quirites, expulsamos de vez desta cidade, ou se quiserem, deixamos partir, ou então acompanhamos todo com o nosso adeus na sua voluntária partida, Lúcio Catilina, que, enlouquecido pela audácia, respirava crime, tramava perfidamente a ruína da pátria, e a nós e a esta cidade dirigia repetidas ameaças de ferro e de fogo. Saiu, retirou-se, fugiu, precipitou-se. Então, uma nota de rodapé aqui explicando. Quirites era a palavra com que inicialmente se designavam os povos sabinos que se fundiram com a população romana, talvez de Cures, cidade sabina. Daí a expressão antiga Populus Romanus Quiritesque, vide Tito Livio 8. Mais tarde, quando se perdeu a consciência desta dupla origem dos habitantes de Roma, a expressão passou a significar o conjunto dos cidadãos da urbe, equivalente a cuies, sob a forma assindética de Quirites Romani, por um fenômeno semelhante ao que se passou com a expressão patris conscripti. Finalmente, o sentido de toda a expressão veio a concentrar-se apenas na palavra Quirites, que se aplicava aos cidadãos enquanto tais, por oposição a Romani, denominação política e militar. Cícero procura adaptar a sua expressão às três interpretações mais correntes entre o povo romano da saída de Catilina. De notar a gradação, o assíndeto movimentado, o vigor e a concisão de estilo, de notar a gradação, o assíndeto movimentado, o vigor e a concisão de estilo. Finalmente, ó Quirites, expulsamos de vez desta cidade, ou se quiserem, deixamos partir, ou então acompanhamos com o nosso adeus, na sua voluntária partida, Lúcio Catilina, que enlouquecido pela audácia respirava crime, tramava perfidamente a ruína da pátria, e a nós e a esta cidade dirigia repetidas ameaças de ferro e de fogo. Saiu, retirou-se, fugiu, precipitou-se. Nunca mais esse monstro, esse flagelo, maquinará dentro dos muros da cidade a ruína dela própria. Foi justamente a ele, o verdadeiro chefe desta guerra civil, que nós aplicamos indiscutível derrota. Já esse famigerado punhal se não voltará tantas vezes contra o nosso corpo, não o recearemos nem no campo de Marte, nem no fórum, nem na cúria, nem, enfim, dentro das paredes da nossa casa. Ao ser banido de Roma, Catilina foi desalojado do seu posto. Fica agora bem patente que travamos justa guerra com um inimigo público, sem que a isso alguém se oponha. Não há dúvida de que o deitamos a perder e sobre ele alcançamos brilhante vitória, ao atirá-lo de ocultas ciladas para um banditismo declarado. E quanto ao fato de ele não ter levado daqui, como fora seu desejo, ensanguentada a ponta da sua espada, de ele ter partido apesar de continuarmos vivos, de lhe termos arrancado o ferro das mãos, de ele ter deixado sãos e salvos os cidadãos e de pé a cidade, imaginais quanta tristeza afinal o atormentou e o oprimiu? Agora, ó Quirites, já prostrado, vê-se destruído e derrubado, e estou certo, volta a olhar a cada instante para esta cidade que ele deplora ter-lhe sido arrebatada dos fauces. E quanto a ela, claramente me parece que se alegra por ter vomitado das entranhas e deitado lá para fora tamanha peçonha. E se há alguém que é animado dos mesmos sentimentos que todos deveriam possuir,
severamente me acuse de não ter deitado a mão a um inimigo tão mortal, em vez de o deixar escapar, facto com que exulta e se gloria o meu discurso. Essa culpa, ó Quirites, não é minha, mas fruto das circunstâncias. Lúcio Catilina deveria ter sido há muito condenado à morte e sujeito ao mais rigoroso suplício. E era isso que me exigia não só a tradição dos antepassados, mas também a intransigência deste poder e os interesses do Estado. Imaginais, porém, quantos teria havido que não acreditariam nos fatos que eu denunciasse? Quantos que, pela sua insensatez, nem tratariam de os apurar? Quantos que tentariam até justificá-los? Quantos que, pela sua perversidade, lhes dariam seu apoio? Se eu estivesse convencido de que, com seu desaparecimento, ficaria afastado de vós todo o perigo, há muito que teria feito desaparecer Lúcio Catilina, não apenas pelo receio de cair na impopularidade, mas ainda pelo risco da minha vida. Ao ver, porém, que, se eu o castigasse com a morte como ele merecia, justamente no momento em que ainda nem sequer a todos vós se mostrava comprovada a realidade dos fatos, havia de suceder que eu, esmagado pelo ódio popular, não poderia perseguir os seus cúmplices. Então resolvi conduzir as coisas de tal maneira que, quando visseis claramente o inimigo, abertamente o pudesseis combater. E quanto a este, em que medida o considero eu temível lá fora da cidade? Podeis imaginá-lo a partir da enorme pena que eu tenho de que ele haja partido da cidade com reduzida companhia. Oxalá ele tivesse levado consigo todas as suas tropas. Levou-me Tonguilho, por quem se começara a apaixonar quando este usava ainda a toga pretesta. Levou-me Publio e Minúcio, Publicio e Minúcio, cujas dívidas contraídas nas tabernas nenhuma perturbação podiam trazer ao Estado. E que espécie de homens ele deixou, com que dívidas, de que valor, de que nomeada? Aqui, evidentemente, muita ironia, com a saída de Catilina estava o trabalho de Cícero muito mais facilitado. A toga pretesta, bordada com uma larga banda de púrpura de praetexo, era reservada aos magistrados curuis e permitida aos jovens apenas até os 17 anos. Aos personagens desconhecidas, mas certamente famosas em Roma pelos seus atos de malvadez. Um acusado por dívidas podia, em alguns casos, adiar a sua comparência no tribunal mediante compromisso garantido por uma caução vadimonium, que podia ascender a 100.000 sestércios. Se ele não comparecesse durante o prazo marcado, perdia a caução ou até os próprios bens que lhe eram confiscados em benefício do credor. O prétor urbano, ao ser eleito, apresentava ao público um editum, que era, por assim dizer, um programa jurídico para orientar a sua atuação na administração da justiça, nomeadamente nas questões de dívidas. É por isso que, perante as legiões gaulesas e este agrupamento que Quinto Metelo recrutou no território de Piceno e da Gália, e perante estas tropas que em cada dia organizamos, eu sinto profundo desprezo por esse exército, um amontoado de velhos sem esperança, de agricultores arruinados pela vida faustosa, de camponeses falidos, daqueles que preferiram faltar a um compromisso judicial a desertarem desse exército. Esses que, se eu lhes mostrar, não já a linha do nosso exército, mas até um simples édito do prétor, cairão todos por terra. A estes a quem eu, a passarinhar pelo fórum, que estacionam diante da cúria, que até no Senado tomam lugar, que andam reluzentes de ungüentos e entre esplendores de púrpura, a estes gostaria eu que ele os tivesse levado consigo como soldados seus. Se eles aqui continuam, lembrai-vos de que teremos de temer não tanto esse tal exército,
como aqueles que dele desertaram. E devemos temê-los mais ainda pelo fato de perceberem que eu sei o que eles meditam e nem com isso se perturbarem. Estou a ver a quem vai ser confiada a Apúlia, quem vai senhorear a Etrúria, quem o território do Piceno, quem o da Gália, quem reivindicará estas ciladas de assassínios e de incêndios armados na cidade. Eles sabem que os planos da outra noite me chegaram todos ao conhecimento. Eu denunciei-os no Senado do dia de ontem. O próprio Catilina se encheu de medo e acabou por fugir. E estes de que estão eles à espera? Pois enganam-se redondamente se esperam que a minha brandura do passado há de durar para sempre. Já consegui o que pretendia, que aos olhos de todos vós ficasse clara a existência de uma conjuração contra o Estado, a menos, todavia, que haja alguém não convencido de que os da igualha de Catilina não estão de acordo com Catilina. Já não há lugar para branduras. São os próprios acontecimentos que reclamam dureza. Uma coisa, todavia, lhes concedo neste momento, que saiam daqui, que partam. Não concedam que o pobre do Catilina se define de saudades por eles. Eu mostrar-lhes-ei o caminho. Foi pela via Aurélia que ele partiu. Se quiserem estugar o passo, ao cair da tarde, tê-lo-ão alcançado. Se quiserem estugar o passo, ao cair da tarde, tê-lo-ão alcançado. Ó, ditosa república, quando ela tiver expurgado a cidade desta sentina. Com a simples limpeza de Catilina, juro-vos por Hércules que já o Estado me parece aliviado e refeito. Pois que mal ou que crime se pode imaginar ou pensar que ele não tenha concebido? Qual é o envenenador, o gladiador, o gatuno, o sicário, o parricida, o falsificador de testamentos, o vigarista, o frequentador de tabernas, o dissipador, o adúltero, a mulher de má fama, o corruptor da juventude, o depravado? Qual o homem pervertido que se pode encontrar na Itália inteira que não confesse ter vivido na maior intimidade de Catilina? Qual é o assassínio que nestes últimos anos se cometeu sem ele? Que atentado nefando contra o pudor se terá praticado senão por seu intermédio? De resto, alguém teve algum dia como ele arte tamanha de seduzir a juventude? Aquele mesmo que alimentava por uns a mais vergonhosa paixão, prestava-se com o maior dos escândalos ao desejo de outros, prometia a uns a satisfação dos seus apetites, a outros a morte de seus pais, incitando-os não apenas, mas ajudando-os também. Como foi fácil em tais circunstâncias recolher, não só da cidade, mas até dos campos, enorme quantidade de homens depravados. Não houve ninguém, não somente em Roma, mas nem sequer em canto algum da Itália inteira que, esmagado sob o peso das suas dívidas, se não alistasse nesta inconcebível aliança de crime. E para poderdes ter completo conhecimento da diversidade das suas inclinações, em variada ordem de coisas, não há, dentro da escola dos gladiadores, ninguém um pouco mais audacioso no crime que se não declare amigo íntimo de Catilina. Ninguém nos bastidores do teatro, particularmente libertino e velhaco, que não nos recorde ter sido uma espécie de seu camarada. Aqui as notas do tradutor dava-se ao nome de circunscriptor, àquele que abusava da inexperiência dos jovens e lhes captava a confiança para os burlar. Havia uma lei lex praetoria e sanções severas contra a circunscriptio adolescentium, de circunscribere, fechar alguém dentro de um círculo, adolescentium. Um dos pontos do programa político de Catilina era a revisão das dívidas, razão por que os endividados aderiram a ele facilmente, na expectativa de melhorarem a sua situação mediante os novos registros que Catilina lhes prometia, alcançados que fossem os objetivos da conjuração.
Todos os escritores que se referem a Catilina sublinham a complexidade do seu caráter, o contraste de qualidades e defeitos que fazem dele uma personagem enigmática. Cícero reconhece por vezes os predicados do seu adversário, mas de um modo geral interpreta-os de feição nitidamente facciosa e depreciativa, com o fim de denegrir a figura de Catilina. E para poderdes ter completo conhecimento da diversidade das suas inclinações, em variada ordem de coisas, não há dentro da escola dos gladiadores ninguém um pouco mais audacioso no crime que se não declare amigo íntimo de Catilina. Ninguém nos bastidores do teatro particularmente libertino e velhaco que não nos recorde ter sido uma espécie de seu camarada. E era precisamente a este acostumado, pela prática de devassidões e de crimes, a suportar o frio, a sede e as noites em claro, que eles próprios proclamavam como um homem de coragem, muito embora esbanjasse os recursos do corpo e as capacidades do espírito em prazeres e em golpes de audácia. Se na verdade os seus companheiros o tivessem seguido, se os bandos depravados de homens sem esperança tivessem saído de Roma, felizes de nós, afortunada república, glória ilustre do meu consulado, é que já não conhecem medida as paixões dessa gente, são desumanas e intoleráveis as suas audácias, mas não fazem do que projetos de morte, ou de incêndios, ou de rapinas. Os seus patrimônios dissipam-nos, os seus haveres empenharam-nos, desde há muito que a riqueza e o crédito, desde há pouco, lhes começou a faltar. E contudo permanece neles a mesma sofreguidão de prazeres que tinham no tempo da abundância. Se eles apenas procurassem no vinho e nos jogos de azar as suas festanças e as suas prostitutas, nenhuma esperança se deveria, sem dúvida, neles depositar, mas pelo menos seriam toleráveis. Quem poderá, porém, suportar que armem traições os homens sem valor contra os mais valentes varões, os mais imbecis contra os mais sensatos, os embriagados contra os sóbrios, os que estão a dormir contra os bem despertos, esses que, estendidos pelos leitos dos banquetes, abraçados a mulheres sem pudor, amolecidos pelo vinho, empanturrados pela comida, coroados de grinaldas, besuntados de perfumes, enfraquecidos pela devassidão, vomitam nas suas palavras a morte dos homens de bem e os incêndios da cidade. Cícero não perdia nenhuma oportunidade de enaltecer a glória do seu consulado em prosa e em verso. Chegou mesmo a compor uma obra em 3 cantos sobre este assunto, o poema do seu consulado, de que restam apenas uma centena de versos inseridos no Tratado da Adivinhação, e um outro, o poema do seu tempo, de que chegaram até nós 2 versos apenas. Embora essa atitude fosse justificada pelos fatos, a insistência no autoelogio acarretou-lhe inevitavelmente críticas mordazes, cujos motivos mais tarde Sêneca havia de resumir tão bem ao afirmar no Tratado da Brevidade da Vida que o consulado de Cícero foi por ele louvado não sem motivo, mas sem fim. Non sine causa, sed sine fine. Non sine causa, sed sine fine. As aspirações políticas de Catilina haviam ficado profundamente comprometidas pelo seu terceiro insucesso das últimas eleições, e com isto perdia o crédito e a esperança de adquirir o poder por vias legais. A única solução que lhe restava era recorrer às aventuras de uma revolução. Quanto a estes, tenho eu plena certeza de que algum fatal castigo, merecido desde há muito pela sua perversidade, pela sua ruindade, pelos seus crimes e devassidão, sobre eles ameaça cair, ou contra eles já claramente se levanta, ou pelo menos se avizinha. Se o meu consulado, já que curá-los não pode, os conseguir eliminar, terá prolongado a vida do Estado, não por um espaço de tempo mais ou menos curto, mas por uma infinidade de séculos. É que não há nação nenhuma de quem tenhamos qualquer receio,
nenhum rei que possa mover guerra contra o povo romano. No exterior, tudo foi pacificado sobre a terra e sobre o mar pela valentia de um único homem. É dentro de casa que a guerra persiste, é no interior da república que estão as ciladas, é dentro dela que o perigo se esconde, é no coração do Estado que o inimigo se encontra. É contra a devassidão, contra a loucura, contra a criminalidade que temos de travar batalha. Proponho-me, ó Quirites, como general desta guerra. Aceito os ódios dos homens desvairados. O que pode ser curado, curá-lo-ei, seja por que processo for. O que tiver de ser amputado, não consentirei que continue para a ruína da população. Por isso, ou saiam, ou fiquem sossegados, porque se persistem em manter-se em Roma e nas mesmas disposições, contem com a recompensa devida. Lisonja a Pompeio, que depois de ter dominado Sertório na Espanha, os gladiadores e os piratas, tinha há pouco tempo terminado a guerra contra Mitrídates, rei do Ponto, que morreu em 63. Pompeio. Lisonja a Pompeio. Ora, ainda há quem diga, ó Quirites, que Catilina foi exilado por mim. Se eu, com uma simples palavra, tal pudesse conseguir, era a esses mesmos que assim falam que eu mandaria para o exílio. Foi ele homem tímido, pelos vistos, ou até modelo de comedimento, que não pôde suportar a voz de um cônsul. Mal recebeu ordem de partir para o exílio, logo obedeceu. Mais ainda, ontem estive a ponto de ser assassinado em minha própria casa. Por isso convoquei o Senado para o templo de Júpiter Stator e trouxe ao conhecimento dos ilustres senadores toda esta questão. Ao apresentar-se aí Catilina, qual foi o senador que lhe dirigiu a palavra? Quem o cumprimentou? Quem enfim olhou como se ele fora apenas um cidadão desvairado e não antes como se encara um inimigo público dos mais intratáveis? Mais ainda, uma parte da bancada para onde ele se dirigia deixaram-na nua e vazia os chefes desta ordem. Foi então que eu, esse famoso cônsul violento que, com uma simples palavra, desterra para o exílio os cidadãos, perguntei a Catilina se ele assistira ou não à reunião noturna em casa de Marco Leca. E como ele, apesar da sua desmedida audácia, num rebate de consciência, começou por guardar silêncio, pus a claro tudo o resto. Mostrei o que ele fizera nessa noite, onde estivera, o que havia projetado para a seguinte, de que modo se lhe desenhara no espírito todo o plano de guerra. E como ele ficara perplexo e se sentia enleado, perguntei-lhe por que hesitava em partir para onde, desde há muito planeara, uma vez que eu sabia do envio antecipado de armas, de machadinhas, de faces, de trombetas, de insígnias militares, dessa famosa águia de prata a quem ele em sua casa levantara até um santuário. É evidente a ironia de Cícero, que se ri da opinião que a seu respeito, entretanto, se ia espalhando entre o vulgo, por influência dos seus inimigos. No acampamento de Mânlio estava tudo preparado para entrar em ação, mal Catilina viesse assumir o comando efetivo da revolução. As faces, feixes de vara de olmo ou de bétula que envolviam o cabo de uma machadinha com a lâmina voltada para o exterior, eram transportadas pelos litores à frente dos supremos magistrados, como símbolo do poder imperium que a estes assistia de castigar e condenar à morte. Cícero pretende demonstrar que Catilina, derrotado por 3 vezes nas eleições consulares, planeava, com a usurpação destas insígnias, fazer-se a si mesmo cônsul, num propósito de burla sem precedentes na história de Roma. Salustio informa-nos de que Catilina havia escrito a vários dos seus amigos, dizendo-lhes que, apesar de inocente, se retiraria para Massélia, a fim de pôr termo às desavenças civis. Esta cidade era a residência que os proscritos habitualmente escolhiam para exílio voluntário. Iria eu precipitar no exílio quem eu via já lançado no caminho da guerra?
Claro, eu acredito que foi esse centurião Mânlio, acampado na região de Fésulas, quem por sua conta declarou guerra ao povo romano e que não é a Catilina que esses famosos acampamentos aguardam como general neste momento, nem é para lá que o ilustre condenado ao exílio se vai dirigir, mas para Marsella, segundo se diz. Ó, triste condição de ter não apenas de governar um Estado, mas ainda de o salvar. Se nesta hora Lúcio Catilina, cercado de todos os lados e reduzido à impotência à custa das minhas decisões, canseiras e perigos, inesperadamente se enchesse de medo, mudasse de opinião, abandonasse os seus, pusesse de parte o propósito de fazer guerra e se, deixando o caminho desta mesma guerra criminosa, tomasse a via da fuga e do exílio, diriam que ele fora não despojado por mim das armas da audácia, não aturdido de espanto e cheio de terror pela minha atividade, não frustrado nas suas tentativas de esperança, mas que, condenado sem julgamento e sem culpas, fora lançado no desterro pelas ameaças e pela violência de um cônsul. E se ele assim proceder, haverá quem queira ver nele não um criminoso, mas uma vítima, e em mim não o mais diligente dos cônsules, mas o mais cruel dos tiranos. Para mim, ó Quirites, vale a pena suportar a tempestade destes ódios, injustos e sem fundamento, desde que seja afastado de vós o perigo desta guerra horrível e sacrílega. Pois que digam que ele foi exilado por mim, contanto que ele parta em direção ao deserto. Acreditai, porém, que ele não tem intenção de partir. Nunca a minha pessoa, ó Quirites, para minorar o ódio contra mim, pedirá aos deuses que chegue a vossos ouvidos a notícia de que Catilina comanda o exército dos inimigos e anda as afamando entre as armas. E, no entanto, ouvi-lo-eis dentro de 3 dias, as afamado entre as armas. Nunca a minha pessoa, ó Quirites, para minorar o ódio contra mim, pedirá aos deuses que chegue a vossos ouvidos a notícia de que Catilina comanda o exército dos inimigos e anda as afamado entre as armas, e, no entanto, ouvi-lo-eis dentro de 3 dias. E o meu maior receio é que um dia se acendam os ódios contra mim pelo fato de eu o ter deixado partir, mais que tê-lo desterrado. Mas se há homens que, por ele ter partido, ousam dizer que ele foi lançado ao desterro, que diriam esses mesmos se eu o tivesse mandado matar? De resto, esses que repetem que Catilina vai a caminho de Marsella não lamentam tanto o fato como receiam. Nenhum desses é tão compassivo que não prefira vê-lo dirigir-se para junto de Mânlio, a vê-lo partir para junto dos marselheses. Quanto a ele, admitindo mesmo nunca ter premeditado o que faz, juro-vos por Hércules que ele preferiria ser morto nas suas aventuras de salteador a viver desterrado. Ora, como até ao presente nada surgiu contra a sua vontade e os seus projetos, a não ser o fato de ter partido de Roma deixando-nos vivos. Mais do que lamentar, façamos antes votos porque ele parta para o exílio. Mas porque falamos tão demoradamente de um inimigo apenas, um inimigo que como tal já se confessa, e a quem eu não receio, pois que como sempre foi meu desejo, uma muralha entre nós se levanta, e nada dizemos destes que sabem dissimular, que permanecem em Roma e vivem no meio de nós? Quanto a estes, por mim, se encontrar maneira de o poder fazer, não pretendo tanto o seu castigo como a cura do seu espírito e a sua reconciliação com o Estado. E nem vejo por que razão tal se não possa fazer, se eles neste momento me quiserem escutar. Vou com efeito mostrar-vos, ó Quirites, de que categorias de homens se compõem essas tropas. Depois trarei a cada uma o remédio dos meus conselhos e das minhas palavras, se é que algum poderei trazer. Uma das categorias é a daqueles que, embora tenham grandes dívidas, dispõem de propriedades ainda maiores, e levados pelo amor que sentem por elas, de modo nenhum se podem desligar da sua posse.
A aparência destes homens é da maior respeitabilidade. Trata-se de gente rica, mas as suas intenções e os pretextos que invocam são do máximo descaramento. Tu, provido da abastança de terras, de casas, de prata, de escravos, tu, cheio de bens de toda a espécie, a hesitares em retirar alguma coisa dos teus domínios para aumentares o teu crédito? Por que esperas? Pela guerra? Pois que pensas que, numa devastação geral, as tuas propriedades haviam de ficar invioláveis? Ou aguardas novos registros de dívidas? Andam enganados os que tais listas esperam de Catilina. Há de ser por minha mercê que virão a público novos registros, mais de venda em asta pública. Até porque estes que possuem propriedades não podem, de qualquer outro modo, salvar-se. Se eles o tivessem querido fazer com mais prontidão e não pretendessem, o que é extrema loucura, fazer face às dívidas apenas com os rendimentos das propriedades, teríamos neles agora cidadãos não só mais ricos, mas também melhores. De qualquer modo, penso que estes homens aqui presentes não devem de maneira nenhuma causar grandes apreensões, porquanto ou é possível fazê-los mudar de opinião, ou, se nela permanecerem, parece-me que estarão dispostos mais a desejar apenas o mal do Estado que a pegarem armas contra ele. A segunda categoria é a daqueles que, apesar de viverem esmagados por dívidas, ambicionam, mesmo assim, o poder absoluto, desejam apoderar-se do governo, pensam poder conquistar, na desordem da República, as honras que, em tempo de paz, não têm esperança de conseguir. Parece-me que o único aviso a fazer a estes é naturalmente o mesmo que a todos os demais, que percam a esperança de poderem conseguir o objetivo do seu esforço, que acima de tudo eu próprio estou vigilante, assisto e cuido dos interesses do Estado, que além disso há uma grande coragem nos homens de bem, uma grande concórdia entre as classes, uma enorme multidão, além de uma grande quantidade de tropas, que, em suma, os deuses imortais hão de trazer a este povo invicto ao mais glorioso império, à mais bela das cidades, proteção contra tamanha violência de crimes. Ora, se eles atingissem dentro em breve aquilo que, em sua extrema loucura, desejam, acaso esperariam vir a tornar-se cônsules, ditadores ou até reis sobre as cinzas de Roma e o sangue dos cidadãos? Objetivos a que a sua alma, mergulhada no crime e na impiedade, ardentemente aspirara, não veem que, se conseguirem o que desejam, necessariamente se terá de ceder o passo a um fugitivo qualquer ou a um gladiador? A terceira categoria está já atingida pela velhice, mas sente-se ainda vigorosa em razão do exercício. É a esta classe que pertence Mânlio, a quem neste momento Catilina vai render. São estes os homens que vêm das colônias que Sila fundou e que eu reconheço serem todas compostas pelos melhores cidadãos e pelos mais valentes varões. Mas são estes, contudo, os colonos que, no meio de riquezas inesperadas e repentinas, deram largas a um luxo desmedido e a uma insólita arrogância. Estes, ao construírem casas como os ricos, ao colocarem o seu prazer em quintas escolhidas, na grande quantidade de escravos, nos suntuosos banquetes, caíram em tamanhas dívidas que, se pretenderem livrar-se desta situação, terão de fazer ressuscitar Sila dos infernos. Estes que instigaram vários camponeses, homens de condição humilde e necessitada, a alimentarem a mesma esperança naquelas famosas rapinas de outros tempos. A estes coloco-os eu, uns e outros, na mesma classe de salteadores e bandidos. Aviso-os, porém, de que se deixem de violências loucas e de pensar em proscrições e ditaduras. É que foi tamanho o sofrimento daqueles tempos, gravado a fogo na população da cidade, que me parece que nem os homens, nem sequer os animais, hão de suportar doravante tais violências. A quarta categoria é francamente variada, compósita e confusa. Gente que desde há muito tempo se encontra afundada em dívidas
que nunca consegue emergir de tal situação. Gente que, pela preguiça ou pela má gerência dos seus negócios, ou ainda pela dissipação, cambaleia sob o peso de dívidas antigas, que, esgotada pelas citações, pelas sentenças condenatórias e pela penhora dos seus bens, se dirige, proveniente da cidade e dos campos, em grande número, para esses tais acampamentos, segundo dizem. A esses considero-os eu não tanto soldados ardentes, como maus pagadores preguiçosos. Que tais homens, uma vez que não podem aguentar-se de pé, desabem quanto antes por terra, mas de maneira que nem a população da cidade, nem os vizinhos mais próximos o percebam. Realmente não entendo por que razão, não podendo eles viver com dignidade, queiram morrer no meio da desonra, ou por que motivo a sua morte na companhia de muitos há de ser menos dolorosa do que se morressem sozinhos. A quinta categoria é a dos parricidas, dos sicários, em suma, de toda a espécie de criminosos. Eu a estes nem ouso afastá-los de Catilina, pois é impossível separá-los dele. Que eles morram em pleno banditismo, até porque são em tal quantidade, que a cadeia os não pode comportar. A referência às 3 fases de um processo contra os devedores insolventes. O devedor era citado pelo credor e prometia, sob caução, comparecer no tribunal em data fixa, vadimonium. Compromisso que acabou por designar a própria citação, era condenado a pagar as dívidas e o dicium se as não pagasse no prazo de 30 dias, e o dicium. Os seus bens eram postos sob penhora e, passados outros 30 dias, eram afixados, proscriptio. Finalmente, um mês depois, eram vendidos em asta pública. O Estado possuía apenas a prisão mamertina, construída segundo tradição antiga por Anco Márcio e composta de 2 pisos. Na parte inferior, o Tullianum, antiga cisterna coberta de laje sem luz e imunda. Eram os rebeldes executados ou condenados à morte pela fome. Aí morreram Vercingetorix, Jugurtha e outros. Vercingetorix, Jugurtha e outros. Vercingetorix. Quanto à última categoria, ela é, não só pela sua qualidade, mas também pela sua própria proveniência e pelo seu comportamento, o que convém a Catilina. É composta dos seus favoritos, mais ainda, dos da sua afeição e da sua intimidade. São esses que por aí vedes de cabeleira bem penteada, todos janotas, uns imberbes, outros de barba bem cuidada, vestidos com túnicas de longas mangas e até aos pés, envoltos em véus e não em togas. Esses que exibem todo o esforço da sua vida e toda a sua resistência à falta de sono nas ceias até de madrugada. É nestes rebanhos que passam a vida todos os viciados do jogo, todos os adúlteros, toda a gente corrompida e sem pudor. Estes meninos tão elegantes e efeminados aprenderam não apenas a amar e a ser amados, não somente a dançar e cantar, mas até a brandir o punhal dos salteadores e a espalhar venenos. Se estes não saírem de Roma, se não morrerem, mesmo que morra Catilina, ficais sabendo que há de surgir no seio do Estado um viveiro de Catilinas. E que pretendem afinal esses miseráveis? Pensarão talvez levar consigo para os acampamentos as suas companheiras de prazer? Sim, como poderão passar sem elas, sobretudo nestas noites de agora? E como hão de suportar o Apenino com aquelas terríveis geadas e aqueles nevões? A não ser que pensem poder resistir com mais facilidade ao inverno, por terem aprendido a dançar nus durante os banquetes. A túnica própria do homem não tinha mangas, nem descia abaixo do joelho. As túnicas até os pés e com mangas compridas faziam parte do vestuário feminino. Era preciso ser efeminado para vestir deste modo.
O mesmo acontecia com as togas de corte amplo, que mais pareciam véus de mulher, como Cícero lhes chama. Gracejo apimentado que talvez apreciassem muitos dos ouvintes do orador. No dia 9 de novembro, data que no calendário antecesariano correspondia mais ou menos aos meados de outubro do calendário reformado, começavam já as noites a ser longas e frias. A Carrores Praetória constituía, desde as guerras púnicas, a guarda pessoal do comandante, sentido primitivo de praetor, o que vai à frente, praetor. Era formada por um corpo de 500 jovens patrícios voluntários, gente de escola que gozava de privilégios e de especial remuneração. Pensarão talvez levar consigo para os acampamentos as suas companheiras de prazer? Sim, como poderão passar sem elas, sobretudo nestas noites de agora? E como hão de suportar o Apenino com aquelas terríveis geadas e aqueles nevões? A não ser que pensem poder resistir com mais facilidade ao inverno, por terem aprendido a dançar nus durante os banquetes. Oh, guerra dos mais profundos terror, quando Catilina resolve tomar para sua guarda pretoriana esta corja de gente lasciva. Oh, guerra do mais profundo terror, quando Catilina resolve tomar para sua guarda pretoriana esta cova de gente lasciva. Então, ó Quirites, tratai de dispor contra estas tão ilustres tropas de Catilina as vossas guarnições e os vossos exércitos. E antes de tudo, responde a esse gladiador ferido de morte os vossos cônsules e generais. Depois conduzi contra esse bando de náufragos batidos pelas ondas e já extenuados a flor e a valentia da Itália inteira. Em breve as fortificações das colônias e dos municípios hão de resistir a Catilina nas matas dos outeiros. Não há necessidade de comparar as vossas restantes tropas, equipamentos e munições com a penúria desse bandoleiro. Mas se pondo de lado todos estes recursos de que dispomos em abundância e lhe faltam a ele, o Senado, os cavaleiros romanos, a urbe, o tesouro público, os rendimentos do Estado, a Itália inteira, todas as províncias, as nações estrangeiras, se pondo de lado tudo isso, quisermos comparar os próprios princípios que estão em conflito, já por aqui mesmo podemos dizer em que situação de inferioridade se encontra prostrada essa gente. Do nosso lado o combate a moderação, do lado deles a insolência. Daqui o pudor, de lá a loucura. Por nós a honra, por eles a ignomínia. Daqui a continência, de lá a sensualidade. Em suma, estão em luta a justiça, a temperança, a fortaleza, a prudência e todas as virtudes, com a injustiça, a devassidão, a cobardia, a temeridade e com todos os vícios. E por último estão em conflito a abundância com a miséria, a ordem com a subversão, a sensatez com a demência, enfim, a esperança com o desespero de tudo. Numa batalha, num combate desta natureza, ainda que neles viesse a faltar o ardor dos homens, os próprios deuses imortais não obrigariam porventura tantos e tamanhos vícios a ficarem vencidos por estas tão excelentes virtudes? Perante estes fatos, vós, ó Quirites, procurai defender as vossas casas, como já antes referi, com rondas noturnas e sentinelas. Pela minha parte, tomei medida e providências para que a cidade fosse suficientemente protegida, sem vos perturbar nem chamar ninguém às armas. Os cidadãos das vossas colônias e municípios, informados por mim da saída de Catilina esta noite, facilmente hão de defender as suas cidades e os seus territórios. Os gladiadores, força com que eles julgavam mais poder contar, apesar de terem maior coragem que certos patrícios, serão reprimidos pelo nosso poder. Quinto Metelo, a quem eu, ao prever os acontecimentos, enviei antecipadamente à região da Gália e do Piceno,
ou há de esmagar esse homem, ou impedirá todos os seus movimentos e tentativas. No que respeita às restantes medidas a tomar e a pôr em prática, em breve as apresentaremos ao Senado que, como vedes, está a ser convocado. Agora, aqueles que permaneceram na cidade, ou antes, que Caterina deixou em Roma para aí manobrarem contra a segurança da urbe e de todos vós, embora eles sejam inimigos, quero todavia, uma vez que nasceram cidadãos, que fiquem prevenidos e bem prevenidos. Se a minha condescendência, até aqui demonstrada, tem parecido a alguém uma forma de debilidade, ela aguardava apenas que explodisse tudo aquilo que andava em segredo. De resto, não me posso esquecer doravante de que está em causa a minha pátria, de que eu sou o cônsul deste povo, de que ou devo com ele viver ou por ele morrer. Não há sentinela alguma às portas da cidade, não há nenhuma cilada pelo caminho. Se eles querem sair, eu estou disposto a fechar os olhos. Todo aquele, porém, que ousar mexer-se dentro de Roma, todo aquele a quem eu vier a surpreender em algum ato, ou mesmo em qualquer assomo ou tentativa contra a pátria, ficará a saber que nesta cidade há cônsules vigilantes, há magistrados eminentes, há um senado enérgico, há forças armadas, há uma prisão que os nossos antepassados conceberam para castigo dos crimes de flagrante impiedade. E tudo isto se há de fazer de modo que os maiores resultados se atinjam com o mínimo de perturbação, os perigos supremos se evitem sem recorrer a nenhuma mobilização, e a guerra civil e doméstica mais sanguinária e de maiores proporções que a memória dos homens registra seja pacificada, tendo-me a mim, um homem investido apenas com o poder da toga, como único chefe e general. Hei de dirigir esta guerra de tal maneira, ó Quirites, que se de algum modo for possível, nem sequer nenhum culpado suportará nesta cidade o castigo do seu crime. Mas se um flagrante atentado, se um perigo iminente da pátria me forçar a sair desta brandura de ânimo, conseguirei pelo menos aquilo a que, em guerra tamanha e tão subversiva, parece impossível aspirar, que não morra nem um só homem de bem, e que com a punição de uns poucos possais ser salvos todos vós. Isto, porém, eu vos prometo, ó Quirites, não confiado nem na minha inteligência, nem na sabedoria humana, mas em muitos e não duvidosos presságios dos deuses imortais, sob cuja inspiração dirigi os meus passos no sentido desta esperança e desta linha de conduta. Eles que, não já afastados de um inimigo estranho e longínquo, como acontecia outrora, mas aqui presentes, defendem com o seu divino poder e a sua proteção os seus templos e as casas desta cidade. É a estes deuses que vos cumpre, ó Quirites, pedir, suplicar, implorar para que esta cidade, que eles quiseram que fosse a mais bela, a mais florescente e a mais poderosa do mundo, agora que estão dominadas todas as tropas inimigas na terra e no mar, eles a defendam contra o crime sacrílego dos cidadãos mais desvairados. Aqui a nota de rodapé aqui. Ó. Catilina, que não dispunha de forças militares organizadas e vigorosas como as do Estado, não podia enfrentá-las em campo aberto. Iria por isso refugiar-se nos bosques como os salteadores, em manobras de emboscada e em flagelações de guerrilha traiçoeira. Talvez alusão mordaz à falta de decisão e de interesse de alguns membros do Senado perante toda esta conjura de que fala Cícero na primeira Catilinária. Há quem veja aqui também uma homenagem ao desprezo dos gladiadores pela morte, como num célebre passo do mesmo autor em As Tusculanas II. A convocação do Senado em circunstâncias normais era feita por meio de um édito. Em caso de urgência, eram os pregoeiros praecones que levavam de casa em casa a convocação individual dos senadores. Assim o povo dava facilmente conta desta intensa atividade parlamentar. Quem se revoltasse contra os interesses do Estado tornava-se um inimigo público
hostis, e perdia o direito a ser chamado cidadãos civis, mesmo que eu fosse de nascimento. Cícero põe em contraste uma situação de direito com uma situação de fato. Os cúmplices de Catilina eram cidadãos pela lei, mas a sua cumplicidade tornava-os inimigos do Estado. O outro cônsul era Antônio, que nada fizera para descobrir ou reprimir a conjuração. A toga, veste civil, era usada pelos não militares, ou mesmo por estes em tempo de paz. Em tempo de guerra, o simples soldado usava o sagum e o general o paludamentum. Sagum e o general o paludamentum. Daí a oposição entre togatos, vestido de toga, a civil, e paludatos ou armatos, vestido de farda, a militar, como símbolo da oposição entre o poder civil e o poder militar. Cícero quis dizer que dominaria toda a trama da conjura sem recorrer às armas. É o triunfo do poder civil que ele exaltou num dos 2 versos famosos que restam do poema do seu tempo. Que as armas cedam à toga, que os louros da vitória ao talento deem lugar. Quedant arma togae, concedat laurea laudi, Sedant arma togae, concedat laurea laudi. Alusão final às vitórias de Pompeio. Aqui então terminamos a segunda Catilina, para terminarmos a segunda aqui, essa peça magistral de oratória, de eloquência do Cícero. Então aqui vamos continuar na próxima. Espero que encerremos na próxima essa peça oratória e prossigamos com outras leituras.